Tá bem? Vamos lá. O prefixo eu já passei, tá aí. Vamos lá desde o início. Eu queria falar das psicografias. E queria dizer que nem todos creem. E até por uma razão aceitável. Há tanta coisa ruim aí, atribuída a entidades elevadíssimas. Mensagem de Bezerra de Menezes, se imiscuindo na política, anunciando um candidato, outro, defendendo este ou aquele. Se não é isso, Emmanuel está reencarnado e é fulano. E às vezes, esse fulano não condiz com a expectativa de um Emmanuel. Então, há muito conteúdo perturbador na internet. E nós precisamos produzir conteúdos para fazer frente a eles. Ou seja, precisamos combater as fake news. E, por incrível que pareça, até espíritas aí, um pouco invigilantes, incautos, inexperientes, costumam engolir essas coisas que chegam pelo celular. Mas, nessas horas, a gente lembra de Chico Xavier. Francisco Cândido Chico Xavier. Por que eu estou falando dele aqui? Porque ele é um exemplo de mediunidade com Jesus. Mediunidade com Jesus. Mediunidade baseada no dai de graça, o que de graça recebeste. É a mediunidade sem interesse. A mediunidade vivida santamente. Eu queria aumentar para vocês aí. Aumentou, né? Aumentou minha cara, né? Mas o texto, vocês já viram, né? Chico, desde que recebeu o mandato mediúnico dele, se colocou à disposição dos bons espíritos, procurou viver dentro de uma ética, de uma moral irreprocháveis, para que fosse assistido, bem assistido por seus mentores. E um deles era nada mais que Emmanuel. Emmanuel aparece na literatura espírita em vários momentos. É o autor de Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo e Estevão. Além disso, uma literatura enorme de Emmanuel, nos livros Fonte Viva, Pão Nosso, etc. E noutros tantos, aí em parceria com outros espíritos. O Consolador é uma entidade espiritual respeitável, inclusive faz parte da Pleiade, da falange do Espírito Verdade. Inclusive, ele foi um dos que participaram da codificação espírita, também, Emmanuel. Eu quero entrar no tema das psicografias, porque quando chegam psicografias muito esdrúxulas, aquelas 6, 7 páginas, 10, 15 minutos que o médium lê na televisão, está lá, e, em geral, só celebridades. Ele parece que é especialista em receber as celebridades. Os anônimos, os espíritos pobrezinhos, no além, que estão vagando, precisando de assistência, não aparecem. Ele não faz questão de dizer. Outros querem imitar o trabalho de carteiro que o Chico Xavier realizou tão bem por tanto tempo, e começam, hoje em tempos de redes sociais, dar uma olhada nas redes do fulano. Quando o fulano chega, ele sabe a vida do ciclano, do seu consulente todinho. Olha aí como aparecem espertalhões nessa área. Por isso que a mediunidade vivida sob a máxima do dai de graça, o que de graça recebeste, ou seja, a tua mediunidade está aí, utilize-a dentro dos critérios, dentro de uma ética. Não faça disso motivo de
de enriquecimento, porque não seria lícito. Os espíritos trabalham e você se enriquece. Quantos médiuns não caíram nessas armadilhas? Hein? Os escolhos da mediunidade estão aí. Há um filme que está em cartaz, que eu quero depois passar o trailer dele, não vou passar agora, mas passo depois, que é O Nosso Lar, Os Mensageiros. É mais um filme de Wagner de Assis. Eu vou mostrar que um médium ali cai justamente nessa armadilha de aceitar pagamento pelo seu trabalho. Mas depois a gente fala disso. Eu quero destacar primeiro aqui o escândalo da psicografia. Nos anos 60, mais ou menos, Chico Xavier já tinha publicado dezenas e dezenas de obras. E algumas dessas obras eram assinadas pelo espírito de Humberto de Campos Veras, escritor maranhense, contista, jornalista, uma cabeça realmente admirável desse homem. Eu já estudei a biografia dele, tem um livro que deve sair pela editora M, Chico e Humberto de Campos, que vale a pena ler. Quando sair, eu venho aqui dizer. Humberto de Campos trabalhou em alguns veículos, veio para o Rio de Janeiro, se destacou e mereceu uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Suas obras completas formam assim, vários volumes, né? Mas Humberto de Campos desencarnou em 1934. 4 anos depois, ele já estava ditando obras através do Chico. Chico, então, ainda um meninão, né? Já perto dos seus 30 anos. E Chico recebeu alguns livros assinados por Humberto de Campos. Ah, vejam só, alguns desses livros. Crônicas de Além-Túmulo, Pontos e Contos, e o sempre comentado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, entre outros tantos. Eu citei esses aqui, mas eu mesmo leio muito Estante da Vida, se eu não me engano, Boa Nova. Eu estou com um jornal aqui, inclusive, que tem um texto, logo na capa, de Humberto de Campos. É o Arauto, lá de Piracicaba. Ó, parabéns aos amigos de Piracicaba, os valentes e corajosos amigos que continuam publicando o seu jornal, ainda em papel. E na capa está O Conquistador Diferente. Livro Antologia Mediúnica do Natal, fonte, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E quem escreveu? Aqui está Irmão X. Ué, não é Humberto de Campos? Pois é. Depois que a viúva e os filhos entraram na justiça, requerendo direito das obras de Além-Túmulo, contra a Federação Espírita Brasileira, que era a editora que estava publicando as obras mediúnicas, houve um estardalhaço na imprensa, claro, naquela época esses assuntos ferviam. E ora, depois de um desgaste muito grande, o Dr. Miguel Timponi, que escreveu o livro A Psicografia Ante os Tribunais, ele conta que o processo terminou e a sentença foi favorável à Federação Espírita Brasileira, porque não era possível que a família requeresse direitos autorais de um morto. Não tem mais CPF. Como requerer de Humberto Campos se ele já não está mais vivo? Então, ficou aí um mal-estar que o Chico sofreu muito com isso, claro. Emmanuel veio e trouxe uma orientação de que, então, desde aquele momento,
Em vez de assinar Humberto de Campos, o autor assinaria um pseudônimo. Esse pseudônimo foi Irmão X. Então, hoje, quando você vir Irmão X ou Humberto de Campos, não se incomode. Mas os tempos mudaram, né? E a mãe de Humberto de Campos nunca negou que aqueles textos eram do filho, porque uma mãe conhece muito bem o seu filho e sabe muito bem quando é ele que está falando, quando é ele que está escrevendo, quando não é. Uma mãe, ninguém engana o coração de uma mãe. Hoje, um dos filhos, eu não sei se é filho ou sobrinho, meu Deus, desculpe se eu estiver errado, mas um dos filhos tornou-se espírita e divulga as obras do seu pai ou avô, eu não estou muito certo, Humberto de Campos. Lima Duarte, eu fiz questão de colocar, ele tem gravado livros de Humberto de Campos na forma de audiolivros. Aliás, para você que não gosta de ler, tem preguiça de ler, aliás, nesses tempos do smartphone, as pessoas querem tudo na mão, pronto, mastigado, não quer nem folhear um livro. Mas existe o audiolivro. Digite na internet que aparece logo. Audiolivros de Humberto de Campos. Você vai ter também de Leon Denis, você vai ter obras de Emmanuel, até romances. Eu estava ouvindo recentemente o livro o Mistério da... Como é que é mesmo? Eu sempre enrosco nesse livro. De Leon Denis. O Mistério da Dor, do Destino e da Dor. Ai, meu Deus, me faltou agora. E é um livro maravilhoso. Nos comentários eu vou colocar o nome da obra aí para vocês. De Leon Denis. Seria como ler o Livro dos Espíritos, só que não está na forma de perguntas e respostas. Ele começa falando de quem são os espíritos que povoam o espaço, como é a destinação do espírito, como ele reencarna, em que mundos ele reencarna, como ele progride no mundo espiritual. Isso é o problema do ser, do destino e da dor. O problema do ser, do destino e da dor. Leon Denis. Eu confirmarei lá. E vale a pena. As locuções são muito bem feitas, como também tem aqueles livros pequenininhos. Também, Sinal Verde, Passos da Vida, Palavras de Vida Eterna, que são um bálsamo para a gente. Está dormindo? Vai ouvindo. Né? Muito bem. Eu acho que eu cheguei ao final aqui dos slides. Quero voltar agora para fazer algumas colocações finais. Claro, devo também passar aqui um pedacinho do Nosso Lar para você. Se você ainda não foi assistir o Nosso Lar 2, está em cartaz ainda. Eu já fui ver. Não é uma produção requintada, falta dinheiro para o cinema nacional, que dirá para o cinema espírita. Mas é preciso louvar o esforço do Wagner de Assis, da Cinética, que é a empresa dele, e da Star Filmes, que ajudou na distribuição. Esse filme estava pronto desde 2021. Era para ter sido lançado em agosto de 23, mas o pessoal preferiu segurar e lançar agora no início do ano. Acho que foi acertado. O filme, eu vou mostrar um pouquinho do trailer oficial. Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar
um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher embora, mano. Tenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Vem comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Pra Na gente sua falar de última outro assunto obra, pertinente, um relevante. aviso. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá. E passando a nossa vinhetinha, né? Eu acho que essa vinhetinha aqui merece.